Meu rei, tudo bem com o senhor? Mais uma vez tranquilo aqui, né? Bom, graças a Pronto Deus. para falar com os nossos amigos, para dar mais algumas simpatias e dizer que o candomblé é uma cultura iorubá e que tem início com Exu. Aliás, tudo começa com Exu, sabe, Marcelo? Exu salvou o mundo. A primeira lenda conta que Obatalá se revoltou com o mundo e queria acabar com tudo. Todos os orixás se reuniram e disseram: não, nós vamos agradar Obatalá, nós vamos agradar o Criador, porque se nós não agradarmos o Criador, ele vai acabar com o mundo. Cada orixá preparou uma oferenda para levar para o palácio, para ser oferecido a ele, para que ele tirasse a raiva que estava do mundo. Ele não ria mais para o mundo e o mundo ia se acabar. Exu esqueceu. Esqueceu de fazer oferenda. Esqueceu de fazer oferenda. Caramba. Eles fizeram a fila, todos os orixás fizeram a fila, e Exu tinha aqui na frente. Aí Exu disse: e agora o que eu faço? Ele falou: já sei. Pegou Efum, Ossum e o Age, que são as três tintas com que se pintam o Iaô, iniciando. E aí ele pegou e foi pondo em todo o corpo. Efum, Ossum, Age, pegou uma codidã, enfiou num pouco de palha da costa, enrolou na cabeça, amarrou atrás e falou: eu vou agradar ele. Eu vou pular na frente dele de um lado para o outro, ele vai se agradar, vocês vão ver. E os orixás atrás, cada um com a sua oferenda. Abriram as portas do palácio e Obatalá sentado. Ele veio então para receber os orixás. Quando ele sentou, Exu começou a pular de um lado para o outro, todo pintado, todo enfeitado. Ele deu uma gargalhada. Salvou o mundo, acabou a zanga, acabou a briga. Por isso que nós damos oferenda a Exu quando começa a atividade do candomblé. Exu tem que ir para a rua para não perturbar a casa, e Exu tem que ir para a rua para que Obatalá ache graça, para que Obatalá ache bom, e a festa, a atividade do candomblé comece então com alegria e termine com alegria. Por isso que nós fazemos primeiro 2 tipos de trabalho para Exu. Em algumas casas apenas se despacha padê para a rua. O padê são farofa de mel, farinha de mandioca com mel, farinha de mandioca com azeite de dendê, farinha de mandioca com água, né? E até com azeite de oliva em muitas casas, e aí se despacha a rua cedo antes de começar o candomblé. Mas no caso da nossa casa é diferente. Nós somos cultura oriunda do Cantuá e lá nós rodamos cuia. Rodar cuia é uma atividade diferente que se faz e não é exatamente só para Exu. Uma casa de candomblé no Ebaraque, que é o queto do Cantuá, ela é rodeada de assentamentos do lado de fora. E esses assentamentos, então, são para Yamin Xorogã, Aleodê e todos os orixás que moram do lado de fora. Antes de começar o candomblé, na parte da tarde, é preparada uma cuia, onde vão se colocar os preparos, e vai tendo então as cantigas, e são colocadas em cima do pé de cada árvore que tem o assentamento dessas divindades, e aí a rua foi despachada. Acabou. Quer dizer, é um preparo para começar o candomblé. Se você não preparar o seu candomblé para começar a festa com Exu, ou se você não rodar a cuia, ou se não despachar a rua, o seu candomblé está fadado à confusão. Porque se Exu não come primeiro, vira bagunça. É por isso que em muitas casas que se vai, o candomblé é muito bonito, mas no meio da festa tem confusão, tem gritaria. Em algumas casas tem polícia. Eu conheço uma casa de gente antiga e até conhecida em São Paulo, que foi comemorar seus 50 anos de santo e a festa terminou com polícia na porta. Quer dizer, às vezes a pessoa tem muita idade de santo, mas não aprendeu que o começo de tudo é Exu. Nós temos 2 coisas que se faz no candomblé e que muita gente se esquece. A primeira é sempre cuidar de Exu. Sempre despachar a rua todos os dias de manhã. Nós nos acordamos, colocamos uma vela do lado de fora do portão, de boca suja, sem lavar o rosto. E aí nós vamos colocar um pouco de padê, um pouco de farofa para a rua, rodar uma quartinha d'água na cabeça, virar de costas para a rua e jogar para trás, explicando a Exu o porquê daquilo e pedindo a ele mais um dia de sossego e tranquilidade. E muita gente se esquece disso, que Exu é o começo, Exu é o primeiro, Exu é a primeira oferenda, e Exu é um elemento pagão que não tem noção entre o bem e o mal e trabalha a troco de pagamento. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com Exu, tratar bem dele, porque senão acontecem as coisas ruins. Quando Exu não é bem cuidado, a coisa termina com confusão. O candomblé termina com confusão. O dia pode terminar com confusão.
E se Exu pedir um galo, dá um galo para Exu. E se Exu quiser um bode, dê um bode para Exu. Por quê? Se Exu estiver bem cuidado, ele também encaminha as pessoas que estão na rua para dentro da casa do candomblé. Então, não precisa muito. É lembrar de cuidar de Exu. Porque Exu é o elemento pagão da natureza, que não tem noção entre o bem e o mal e trabalha a troco de pagamento. Se você pagar, Exu faz. Se você não puser nada para ele, ele fica quieto no canto dele porque não ganhou nada. Exu é olhudo. Exu quer que você satisfaça a vontade dele. Às vezes você faz uma oferenda pequenininha para Exu e ele não olha. Você tem que pôr uma quantidade, tem que pôr uma coisa que ele diga, poxa, me deu muito. Entendi. Não é? E com isso nós vamos fazendo com que o candomblé aconteça, com que as coisas estejam bem e com que o culto em si, dentro da roda do candomblé, ou seja, dentro da casa, transcorra com tranquilidade. Às vezes nós vamos em algum candomblé que o fim da festa é pancadaria, o fim da festa é confusão, o fim da festa é um ebome, uma pessoa que se desentende com um ogã e aquilo vira um atrapalho que ninguém conserta. Para evitar esses problemas, não se esqueçam de cuidar de Exu. Essa é a minha primeira recomendação. E este é o começo de tudo. Entendi. Então, eu não sei, pai. Eu não sou nenhum expert nisso aí, nada parecido, né? Mas eu acredito que várias pessoas devem ter a mesma opinião que a minha. Então, na verdade, a gente achava que Exu era o lado, a força negra da coisa, digamos assim. Então, na verdade, ele é um elemento neutro. Claro. Exu é um elemento pagão da natureza que não tem noção entre o mal e o bem, entre o bem e o mal. E trabalha a troco de pagamento. Quer dizer, se você pagou a Exu, se você fez a oferenda certa para que as coisas transcorram com tranquilidade, isto vai acontecer. Se você não fez, não adianta querer fazer no meio, quando começa a confusão. Por quê? Porque Exu já se desagradou, ele não foi lembrado e ele quer ser lembrado. Exu gosta de ver quantidade, Exu gosta de ver que ele goste daquilo para ficar feliz. Muitas vezes nós pedimos a Exu para ganhar dinheiro, né? E Exu traz dinheiro, traz a pessoa com dinheiro, traz o jogo de bicho, traz uma série de coisas que, se o sacerdote não souber cultuar, não chegam até ele. Entendi. E hoje vai deixar uma diquinha do quê? Da saúde? Eu pensei em falar alguma coisa para Exu. Para Exu? Porque muita gente, e a maioria das pessoas, faz farofa de mel, farofa de dendê, farofa de água, essa coisa. Mas Exu gosta mais de adum preparado com fubá de milho misturado com açúcar. Uma porção de fubá de milho com uma porção de açúcar. Uma pimenta malagueta amassada no meio e azeite de dendê. Quer dizer, formou-se uma farofa com tudo isso junto, né? Essa comida chama-se adum. E o adum serve não só para despachar a rua, como para dar oferenda para Exu. Em cima de cada oferenda que a gente põe, sempre deve-se colocar um ecó, ou acaçá, que é para esfriar aquilo, para que, oxalá sendo vermelho ou um acaçá branco mesmo, a coisa seja bem sossegada, bem calma, né? Senão, de repente, você se encontra com o obstáculo ou com a confusão dentro da sua casa, o que é muito desagradável, porque as pessoas às vezes dizem assim: eu vim da minha casa, eu vim de tão longe para ver essa bagunça aqui, ou para ver essa confusão aqui, e as pessoas vão colocando o candomblé como uma cultura ruim, ou como uma cultura desorganizada, e normalmente se afastam da casa. Se desagrada, né? Não só se afastam da nossa casa, como se afastam da cultura como um todo. E isso é muito desagradável, porque nós somos o culto que tem solução para todas as coisas do mundo. E as pessoas não entendem isso. Entendi. Maravilha. Então o negócio é agradar Exu primeiro. Primeiro Exu, não tem jeito. E depois a gente pede o que quer. O xirê do candomblé começa com Ogum. Então depois de Exu é Ogum, que é o primeiro santo do xirê. Para abrir caminhos, para dar caminhos, para que as coisas aconteçam de boa no caminho das pessoas. De acordo com aquela outra simpatia que você já havia deixado para nós, de prosperidade, né? Sim. Entende. Mas ali nós não falamos de orixá, nós falamos em Odu, quer dizer, caminho espiritual de vida, né? E hoje eu estou falando do primeiro santo, orixá, ou mesmo espírito a ser cultuado. Porque se o panteão africano começa com Exu, ele pode ser considerado um santo, né? Embora seja um elemento pagão da natureza, que não tendo noção entre o bem e o mal, trabalha a troco de pagamento.
Então, E o tanto pagamento faz, são essas coisas que nós pagando, oferecemos. ele pode fazer tanto bem quanto mal. Quanto mal. Por isso que nós Na queixamos. verdade, ele é uma entidade mercenária, então. Eu digo que ele é elemento pagão da natureza que não tem noção do bem e do mal. Ele trabalha a troco do que você paga e do que você pede. Ou seja, então quem faz o mal, quem pede o mal são as pessoas, não é culpa dele. Exatamente isso. Entendi. Quer dizer, quem faz o mal, pede o São mal. as pessoas ruins que querem desejar o mal às pessoas ou querem o mal de outras pessoas que provocam esse elemento para que ele faça o mal em nome dele. Exatamente isso. Só que tem uma coisa. O mundo é redondo, então ele tem uma coisa muito séria que é o retorno. Se as pessoas não se cuidarem muito bem, elas vão ter o retorno de tudo que elas plantaram, tanto do bem quanto do mal. Eu acredito muito nisso. Eu acredito Não é realmente nisso. exatamente assim. Em ação e reação. Ação e reação. E os orixás, eles são muito justos. Embora Exu trabalhe a troco de pagamento, as pessoas não podem se esquecer que cada um de nós tem um orixá. Às vezes as pessoas querem fazer mal para alguém, vão lá e pedem ao sacerdote, à sacerdotisa, ao pai, mãe, santo, como são chamados, para fazer um trabalho para prejudicar fulano, ou para tirar do caminho, ou para fazer perder um emprego e tal. Aquilo não acontece porque todo mundo tem um Eledá. Todo mundo tem um anjo de guarda. E aí, se o anjo de guarda da pessoa, aquele Eledá, estiver bem cuidado, vai ser muito difícil dela ser atingida. Tem outras pessoas que chegam a perder tudo. Então, o candomblé, o culto africano de um modo geral, ele é perigoso e precisa ser bem administrado. Quem pratica tem que saber o que está fazendo. Perfeito. Então, a melhor receita continua sendo a que a gente adota. Se afasta de quem não presta. Exatamente. Beleza. Mas se todo dia de manhã você for no portão da sua porta em jejum, jogar uma farofa de mel, de dendê, de um lado para o outro e para frente, rodar uma quartinha d'água na cabeça, virar de costas para a rua, jogar aquela água para trás, colocar uma vela no canto para Exu, você despachou a rua e tendo despachado a rua, você pode sair que você nunca vai ter nenhum problema na rua, nos seus caminhos. Entendi. Maravilha, então, velho. Vamos deixar essa dica pro pessoal aí, começa a se cuidar, porque tá chegando a época das festas de Iemanjá aí, agora no final do ano, né? Uhum. E vamos ver se a gente separa alguma coisinha aí, pai. Sem problema. Começando lá pra semana que vem, que agora na contagem regressiva nós temos mais 2 semanas pro Natal. Tá de novo. 4, mais uma, né? Pra maior festa do mundo, eu acho que é a entrada de anos, né? Com certeza. Então vamos ver o que a gente faz aí, tá bom? Com certeza absoluta. Então tá bom, rei. Fica com Deus, um abraço. Também um abraço. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui em contato com o povo que gosta do culto dos ancestrais ou candomblé. É isso aí. E quem precisar de alguma dica, só ligar aqui no telefone do pai que tá aqui no descritivo do vídeo, beleza? Muito obrigado. Um abraço. Outra.